Para começar, então. É, então, quem está falando agora é o Bruno, o outro professorzinho de História. Eu vou falar com vocês sobre o assunto da história geral, que é a história a história de todo mundo, desde a invenção da escrita, né? A história que engloba todos os períodos da história da humanidade. Uma visão mais global da história, que eu acho bastante interessante. E, bom, o assunto que eu vou falar hoje com vocês é a Antiguidade Oriental, que é um assunto assim primordial da gente saber, porque trata das primeiras civilizações da história da humanidade, os primeiros grupos de pessoas que se organizaram em um sistema político e econômico e civilizatório da história do mundo. Eu, assim como a Ana, também estou bastante nervoso para passar as monitorias para vocês, porque é uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu nunca dei aula e nunca fiz nada do tipo. Então, talvez nas primeiras aulas fique um pouco desorganizado, um pouco embaçado, mas eu acho que com o passar do tempo eu vou conseguir melhorar nesse aspecto e eu vou tentar fazer o melhor trabalho possível. Vocês, por favor, fiquem 100% à vontade para fazer perguntas durante a monitoria, porque ela é justamente para isso, né? Então, se manifestem do jeito que vocês preferirem, falando no microfone ou escrevendo no chat. Para mim não faz muita diferença. Eu acho que falar no microfone é um pouco melhor, mas também se vocês quiserem se manifestar pelo chat, não tem o menor problema. Então, vamos lá. O assunto de hoje, como eu já falei, é a Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental, esse título tem duas palavras, né? Antiguidade e Oriental. Uma palavra serve para situar a gente no tempo e outra palavra serve para situar a gente no espaço. Como assim? Antiguidade se refere ao período que a gente está falando, e oriental se refere ao lugar do qual nós estamos falando. Vocês conseguem ver bem essa tela aqui? Tá aparecendo para vocês linha do tempo, né? Para mim está pequenininho no canto, daí parece que não dá para ver nada, mas eu acho que está grande para vocês, né? Isso que importa. Bom, é importante vocês saberem que os historiadores, eles usam marcos para dividir a história da humanidade. Então, por exemplo, a invenção da escrita, que aconteceu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, é um marco importante da história da humanidade. A queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu mais ou menos não, aconteceu precisamente em 476 depois de Cristo, é um marco importante. A queda do Império Romano do Ocidente, assim como a queda do Império Romano do Oriente, assim como a Revolução Francesa. São marcos importantes que são usados para dividir a história em períodos. Períodos como o período da pré-história, o período da Idade Antiga, o período da Idade Média, o período da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Também é importante vocês saberem que depois da invenção da escrita, a gente chama esses quatro últimos períodos aqui, essas quatro últimas idades, de história. O período antes da invenção da escrita a gente chama de pré-história, porque depois da invenção da escrita a gente tem fontes bibliográficas, a gente tem é, documentos escritos que contam a história e a maneira como as civilizações antigas se desenvolveram. Já na pré-história, a gente não tem essas fontes bibliográficas e faz mais ou menos algumas suposições baseadas nos fósseis e nas escrituras rupestres das civilizações que viveram antes da invenção da escrita. Então, essa é a pré-história, que é a idade das cavernas e a idade dos metais, por exemplo, e etc. Então, eu estou falando isso para vocês para dizer que a aula de hoje é dedicada às civilizações que viveram na Idade Antiga, que foi entre a invenção da escrita e a queda do Império Romano do Ocidente. Então, por isso, a Antiguidade. E Oriental é porque a gente vai falar sobre as civilizações que se desenvolveram na região que hoje a gente conhece como Oriente Médio. Oriente Médio, a gente sabe, a Síria, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Israel, esses lugares que hoje são esses países, essa região onde hoje são esses países, antigamente se desenvolveram civilizações como a civilização mesopotâmia, como a civilização hebraica, os persas, os egípcios e etc. Por isso oriental, porque foi na Idade Antiga e porque foi no Oriente Médio. A gente divide o mundo em Oriente e Ocidente, né? O Ocidente é a porção do mundo que fica mais a oeste do planeta e o Oriente fica mais a leste do planeta. Então, por se situar na porção oriental do mundo, essa região se chama Oriente Médio.
E médio, porque fica entre os continentes europeu e asiático e a África. Por isso médio. Fica na porção oriental do mundo e fica entre os continentes europeu e asiático e africano. Por isso médio. Então, é por isso que se chama Antiguidade Oriental, porque trata das civilizações da Idade Antiga do Oriente Médio. Enfim, é importante vocês saberem que essa região aqui, ela também é conhecida como crescente fértil, porque, como o próprio nome já diz, é fértil e porque tem o formato de uma lua crescente. É fértil porque é irrigada por rios como o Rio Nilo, como o Rio Tigre, como o Rio Eufrates, que são rios que, além de servirem como uma fonte hídrica, eles também fertilizam as margens deles, porque os rios, eles trazem com eles matéria orgânica, e essa matéria orgânica fica depositada na margem desses rios. Por isso, esses ambientes se tornam mais férteis do que os ambientes onde não tem rios, por exemplo, onde só tem lagos. Também uma coisa importante é que esses rios, eles têm cheias. Eles, de vez em quando, uma vez por ano, eles aumentam o volume dele, eles ocupam um espaço de terra maior do que estava ocupando antes, e depois voltam ao seu fluxo normal. Quando eles ocupam uma região maior de terra, por exemplo, o Rio Nilo, quando ele enche, ele ocupa uma porção maior de terra ele ocupa uma porção de terra ao redor dele, e isso torna essa porção de terra mais fértil quando o rio volta a ter o seu fluxo normal. Aqui a gente tem um mapinha do Rio Nilo, né? Então aqui onde está mais verdinho seria onde teria as cheias, sabe? Tipo, o rio ele ocupa essa região aqui normalmente, mas de vez em quando ele tem cheias e pega um pedaço de terra maior, depois ele volta a correr normalmente, e esse pedaço de terra onde o rio encheu se torna mais fértil. Por isso, as civilizações, por isso essa região da crescente fértil atraiu vários povos ao longo da Idade Antiga, por causa da fertilidade e por causa da fonte hídrica. Então, aqui nessa região viveram civilizações como a civilização mesopotâmia, a civilização persa, a civilização hebraica, além da egípcia, que eu já falei, e também a civilização dos fenícios. Vários povos é, foram atraídos por essa fertilidade e por essa fonte hídrica. Essa aqui é uma região que foi bastante requisitada durante a Idade Antiga. Então, eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu pretendo começar a aula de hoje fazendo um resumo do assunto, né? Acho que eu já falei isso. Então, eu vou falar primeiro sobre os egípcios, depois eu vou falar rapidinho sobre a Mesopotâmia, sobre os hebreus, os fenícios e os persas. O Egito vai tomar um pouco mais de tempo, porque ele tem uma história que é bastante extensa, que é bastante longa. Sobre o Egito, é importante saber que, inicialmente, existia um reino nessa região aqui, que é o sul do Egito, que é o Alto Egito, e outro reino nessa região ao norte do Egito, que é o Baixo Egito. Se chamam Alto Egito e Baixo Egito porque essa região aqui é literalmente mais alta. A gente pode imaginar o Egito como se ele fosse uma descida, e a água naturalmente vai do Alto Egito para o Baixo Egito. Então a água corre em sentido sul para o norte. Então aqui é o Alto Egito e aqui é o Baixo Egito. E antigamente, inicialmente, existia um reino no Baixo Egito e outro reino no Alto Egito. O primeiro império egípcio foi um império que conseguiu unificar esses dois reinos. Então, um faraó chamado Menes, que foi o primeiro faraó, ele unificou o reino do Alto Egito e do Baixo Egito. Por isso que ele foi o primeiro faraó, porque ele foi o primeiro cara a centralizar o poder político dessa região em uma pessoa só. Daí, durante o Antigo Império, tiveram vários faraós diferentes. É importante saber que nesse período do Antigo Império foram construídas as três grandes pirâmides do Egito, que é Miquelinos, Kelps e Khéfen. Então, o Antigo Império foi isso, a centralização do poder político em uma pessoa só, que é o faraó, e daí tiveram várias dinastias de vários faraós, e chegou a um certo ponto em que esse poder político centralizado acabou se desgastando e a figura do faraó sumiu por um tempo e o poder político ele se tornou regionalizado. Então, cada região tinha uma liderança política para cada região, assim, sabe? Então, foi assim que o Antigo Império acabou. O Antigo Império começou com a centralização do poder político no faraó,
e o Antigo Império acabou quando esse poder político deixou de ser centralizado, que foi distribuído entre as lideranças locais, porque o poder do faraó se desgastou. Assim que acabou o Antigo Império. O Médio Império, ele foi um período em que o poder político voltou a ser centralizado na figura de um faraó só. E um ponto importante do Médio Império é que, durante esse período, o Egito ele foi invadido por um povo da Ásia Menor chamado povo Ixo. Então, o povo Ixo invadiu o Egito e começou a ocupar esse espaço. E também, no Médio Império, houve a entrada no Egito também do povo hebreu. Então, os Ixos e os hebreus, eles adentraram nas terras egípcias durante o Médio Império. Essa invasão Ixa, essa invasão do povo Ixo, fez com que crescesse no Egito um sentimento de nacionalismo, e isso fez com que o faraó egípcio, os faraós do Egito, começassem a se dedicar a tecnologias militares e começassem a tornar o Egito um estado é, mais militarizado. E por isso, com essa militarização, o Egito conseguiu expulsar o povo Ixo da região do Rio Nilo durante o Novo Império. Então, no Novo Império, o Egito se tornou mais militarizado para expulsar o povo Ixo, e também durante o Novo Império, o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios, e também no Novo Império os hebreus conseguiram sair do Egito. Então, esses três eventos importantes aconteceram: a expulsão dos povos Ixos, a escravização do povo hebreu e, posteriormente, a saída do povo hebreu do Egito. Então, tipo, quando eu falo em Antigo Império, Médio Império, Novo Império, cada um desses impérios teve o seu momento de ascensão e o seu momento de queda. E essas quedas sucessivas do poder político do Egito, elas foram acontecendo até o Novo Império, que foi mais ou menos a grande queda do poder político do Egito, né? Depois do Novo Império, o Egito nunca mais voltou a ser a potência, o império, a civilização extremamente relevante para o mundo que ela foi durante a Idade Antiga. Durante a Idade Antiga. Até chegou a existir um renascimento da civilização egípcia, em que houve um breve desenvolvimento cultural e econômico, que ficou conhecido como Renascimento Saíta, mas, como eu falei, esse movimento foi bastante efêmero, e essa força política e militar do Egito, ela entrou em queda finalmente, até que o Egito ele foi dominado por outros povos, como o povo persa, como o exército de Roma mais tarde. Então, o Egito ele foi perdendo a sua força, perdendo a sua relevância no mundo, e chegou num ponto que ele nunca mais voltou a ser o grande império que ele é hoje. Hoje, como vocês bem sabem, o Egito ele é um país ali no norte da África que tem uma instabilidade política bastante grande, assim, tem alguns problemas políticos sérios no Egito, e tem a sua população composta majoritariamente pelas pessoas da religião islâmica. E aí é mais ou menos assim que o Egito ficou, mas ele nunca voltou a ser aquela potência imperial que foi no Antigo Império. O Egito hoje existe, mas é só um país, não tem muita relevância no mundo, não. Falando brevemente do povo da Mesopotâmia, fiquei bastante tempo falando dos egípcios. Mesopotâmia é mais tranquilo, ali foram o lugar onde vários povos procuraram, onde vários povos viveram. Mesopotâmia, é importante vocês saberem que Mesopotâmia quer dizer entre rios, porque fica entre os rios Tigre e os rios Eufrates. É a coisa mais importante que vocês têm que saber, que a Mesopotâmia fica entre os rios Tigre e Eufrates. E também saber que entre os vários povos que compuseram a civilização da Mesopotâmia, assírios, assírios, babilônios, caldeus, enfim, vários povos, é importante saber que entre esses povos houve um imperador chamado Hammurabi, que estabeleceu o Código de Hammurabi. Nesse Código de Hammurabi existia uma lei chamada Lei de Talião. A Lei de Talião é aquela lei do olho por olho, dente por dente, né? Essa expressão vem justamente do Código de Hammurabi, da Lei de Talião, que previa que as punições devessem ser proporcionais. Então, literalmente, se você furasse o olho de uma pessoa, você teria o seu olho furado. Se você matasse o filho de uma pessoa, o seu filho seria assassinado. É exatamente assim que funcionava a lei de Talião.
prevista no Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de lei. Foi o primeiro código de lei escrito do mundo, por isso ele tem uma relevância muito importante. Também, na Mesopotâmia, a civilização dos caldeus, eles fizeram essas belas obras arquitetônicas aqui, que são os jardins suspensos da Babilônia. Então, 3 pontos importantes sobre a Mesopotâmia é que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que houve um imperador chamado Hammurabi, que estabeleceu o Código de Hammurabi, e que lá foram construídos os jardins suspensos da Babilônia. O povo hebreu, só vou tomar um chazinho aqui rapidinho. O povo hebreu, eles são o povo da Bíblia. É importante vocês saberem isso. Hebreu, semita e judeu são palavras sinônimas. Então, o povo hebreu é o povo judeu. Um povo muito importante porque esse é um povo que trouxe para o mundo a religião monoteísta. Sabe, gente? Essa aqui foi a civilização que escreveu o Antigo Testamento. Eu tinha falado antes que os hebreus, eles passaram um tempo no Egito, né? É importante saber essa história. Os hebreus, eles eram inicialmente um povo seminômade da região da Palestina, que essa região aqui, tem nos outros mapas também, a região da Palestina fica mais ou menos aqui, ó, onde hoje é Israel, a região da Palestina, onde os hebreus eles ficavam ali de forma seminômade, vagando para lá e para cá, parando um pouco, vagando mais um pouco, sempre mais ou menos nessa região, e assim eles viviam. Por algum motivo, não se sabe por quê, os hebreus, em um certo momento, deixaram a região da Palestina e se dirigiram em direção ao Egito. Então, eles saíram daqui, da região da Palestina, e foram para o Egito. Não se sabe por quê, não se sabe se foi por algum tipo de invasão que aconteceu na região da Palestina, se foi por alguma catástrofe natural, como uma seca, ou algum tipo de praga que fez os judeus migrarem para o Egito, ou se os hebreus foram atraídos pela civilização egípcia que estava se desenvolvendo muito bem durante o período em que eles foram para lá. Mas, enfim, por algum motivo, os hebreus foram para o Egito e lá eles foram subjugados, eles foram escravizados e por isso eles saíram do Egito. Um fenômeno que ficou conhecido como êxodo. Êxodo, em grego, quer dizer justamente saída. Então, os hebreus foram escravizados, os hebreus saíram do Egito no êxodo, e como diz na Bíblia, eles ficaram caminhando 40 dias no deserto até conseguirem chegar de novo na região da Palestina. Na tradição bíblica, o Moisés ele teria recebido uma tábua com 10 mandamentos, e um dos mandamentos dessa tábua dizia que os hebreus conseguiriam chegar à Terra Prometida novamente. E a Terra Prometida era justamente a terra da região de Israel, da região de Judá, da região da Palestina, que é a mesma coisa. Israel, Judá, Palestina, essa região aqui. Eles conseguiriam chegar lá, segundo teria dito Deus. Os hebreus conseguiram chegar à região da Palestina, mas lá eles encontraram outros povos, encontraram os povos filisteus, encontraram os povos caldeus, porque os hebreus ficaram muito tempo no Egito, eles ficaram séculos no Egito. Naturalmente, essa terra desocupada passou a ser ocupada por outros povos. E os hebreus, voltando à região da Palestina, tiveram que lutar com esses povos para reconquistar essa região aqui. Muita história se passou, alguns impérios, alguns reinados foram conquistados, enfim, os hebreus conseguiram estabelecer dois reinos, um reino de Israel e outro reino de Judá. Eles estabeleceram dois reinos porque os hebreus, eles além de brigar com os filisteus, brigar com os caldeus, eles acabaram também se dividindo entre si, acabaram brigando entre si, houveram desentendimentos e tal, e os hebreus eles se dividiram em dois impérios, um império de Israel e outro império de Judá. Esses dois impérios eles foram conquistados por outros povos, como os povos persas, os macedônios, os romanos. Várias vezes a região de Israel, de Judá, da Palestina, ela foi conquistada por outros povos e por isso os judeus eles tiveram que se dispersar pelo mundo num fenômeno que ficou conhecido como cisma. Ah, não, perdão, gente, como diáspora. Me confundi aqui. Cisma foi a divisão dos judeus entre si, com o estabelecimento de Israel e de Judá, dos reinos de Israel e do reino de Judá. Cisma foi a divisão entre os hebreus. A dispersão dos judeus pelo mundo, em função da conquista desses dois reinos de Israel e de Judá,
ficou conhecido como diáspora. Então, diáspora judaica quer dizer justamente a dispersão dos judeus pelo mundo. Então, hoje existem judeus em todas as regiões do mundo, muito por causa dessa diáspora judaica. Só adiantando bastante o nosso assunto, depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos judeus terem sofrido tudo que sofreram por causa do exército alemão e tal, do Hitler, do Holocausto e toda aquela tragédia que aconteceu, por causa de tudo que eles sofreram, a Organização Nacional a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela reservou um pedaço de terra na Palestina para que os judeus estabelecessem um território hebraico, que é o país que é hoje conhecido como Israel. Então, o país de Israel foi dado aos judeus pela ONU por causa das questões da Segunda Guerra Mundial e tal. Mas essa questão é bastante polêmica e conflituosa, porque a ONU reservou um pedaço de terra para os judeus, mas era um pedaço de terra que já era ocupado por outros povos, como os povos palestinos. E isso é bastante complicado, porque os palestinos eles têm um conflito com os judeus por causa disso. Porque imagina, você tem a sua terra, daí chega uma organização internacional e fala que a sua terra agora pertence a outro povo. É difícil de compreender. Por isso, existe um conflito muito grande hoje entre os israelenses e os palestinos. É o conflito árabe-israelense, que hoje é uma questão muito séria da modernidade, né? Da modernidade contemporânea. Palestino jogando bomba em Israel, israelense jogando bomba na Palestina, é uma questão bastante séria e bastante complicada. Eu falei de forma bem resumida, mas é isso aí. O povo hebreu é o povo da Bíblia. É importante você saber. A história dos fenícios é bem mais rápida. Os fenícios, eles são um povo que se desenvolveu na região da Fenícia, que é uma região muito pouco fértil. E por ser uma região muito pouco fértil, os fenícios precisaram arranjar um meio de subsistência que não fosse a agricultura. Então, o que eles desenvolveram foi o comércio no mar Mediterrâneo. Eles começaram a fabricar artesanatos para vender no mar Mediterrâneo e para conseguir em troca meios de subsistência, como alimentação. E com o tempo eles passaram a negociar produtos que eles encontravam, por exemplo, na Grécia. Eles negociavam esses produtos em Creta. Eles negociavam o produto de um lugar em outro. Então os fenícios se tornaram a civilização mais, como é que eu posso dizer? Os fenícios foram uma civilização de comerciantes, assim, os comerciantes mais notáveis da antiguidade. Os fenícios foram. Eles faziam transações comerciais em todo o mar Mediterrâneo. Tanto eles faziam essas transações que eles inventaram um alfabeto fonético, que foi uma tecnologia muito interessante desenvolvida por eles, que é o alfabeto fonético. As outras civilizações que eu falei, elas desenvolveram alfabetos. Por exemplo, os egípcios, eles desenvolveram um alfabeto, eles desenvolveram uma escrita. Não, gente, falei errado. Perdão, gente. Outros povos desenvolveram escritas, maneiras de escritas. Mas eram escritas que não eram baseadas num alfabeto fonético, não era uma escrita baseada em sons, era uma escrita baseada em símbolos. Então, os egípcios, por exemplo, desenvolveram a escrita hieróglifa. Dá para contar uma história por meio de escrita hieróglifa, mas tipo não consegue se trazer todos os tipos de ideias que podem ser trazidas, sabe? Por exemplo, você consegue desenhar um animal, você consegue desenhar uma pirâmide e a junção dessas duas ideias de pirâmide e animal podem trazer uma ideia nova. Mas é um jeito bastante complexo e não muito funcional de se escrever, sabe? Então, as outras civilizações tinham uma escrita baseada em símbolos, já os fenícios desenvolveram uma escrita baseada em sons. Então, qualquer tipo de ideia pode ser passada por meio dessa escrita, porque ela consegue imitar qualquer tipo de som, consegue registrar qualquer tipo de som que a pessoa faz com a boca num papel. Por isso, essa é uma tecnologia muito boa. A gente usa até hoje o alfabeto fonético. Cada letra que a gente tem no alfabeto faz um som. E essa foi uma ideia dos fenícios. O alfabeto que a gente tem hoje é um alfabeto baseado no alfabeto romano. O alfabeto romano é baseado no alfabeto grego e o alfabeto grego é baseado no alfabeto fenício. Então, fenícios, comerciantes e desenvolveram o alfabeto fonético.
Espero que vocês tenham conseguido entender isso, porque eu me enrolei um pouco. Mas vamos lá. A última civilização que a gente tem para falar são os persas. É ainda mais rápido de falar sobre os persas. Na verdade, o que tem de ser importante para falar sobre eles é que eles conquistaram um grande império. Então, todas as civilizações que a gente falou até agora, mesopotâmios, egípcios, hebreus, fenícios, persas, todos eles foram conquistados pelos. Ah, os persas não, né? Os egípcios, os mesopotâmios, os hebreus e os fenícios, todos esses povos foram conquistados pelos persas. Eles conseguiram conquistar um território que pegou uma parte muito, muito boa da Ásia, um pedacinho da África, um pedaço da Europa. Eles dominaram praticamente todo o mundo antigo, os persas. Então, é isso que se tem de destaque sobre eles. Eles eram uma civilização bastante militarizada. Tanto que teve um momento que os persas até tentaram conquistar a Grécia. Essa aqui é uma imagem do filme 300, que mostra justamente o rei Xerxes tentando invadir a Grécia, mas a lenda grega fala que 300 militares de Esparta conseguiram parar o exército do rei Xerxes. Eu acredito que isso seja apenas uma lenda, né, que não seja condizente com a realidade, porque imagina um exército desse tamanho contra o exército de Esparta. Eu acho que eram mais soldados envolvidos nessa situação. Mas, enfim, de qualquer maneira, é real essa história de que o rei Xerxes tentou conquistar a Grécia, mas ele não foi bem sucedido por causa do exército espartano. Isso, justamente, do filme 300. Esse aqui é o Rodrigo Santoro. Nem dá para acreditar que é ele que estava nesse filme 300. Daí é justamente isso, da história do filme. Exatamente. Daí é isso, gente. Mais um resuminho aqui: o Egito, a civilização do Rio Nilo, Mesopotâmia, várias civilizações babilônicas, Código de Hammurabi, como é que fala isso aqui? Esqueci o nome. Jardim Suspenso da Babilônia, Hebreus, o povo da Bíblia, Fenícios, comerciantes, alfabeto fonético, e Persas, um grande território. Ah, mais uma coisa importante sobre os persas. Eles desenvolveram uma religião chamada de Zoroastrismo, uma religião dualista que pregava a existência do bem e do mal. Tinha um deus do bem e um deus do mal. Isso é importante saber sobre os persas porque é uma semelhança que os persas têm com as civilizações contemporâneas que acreditam que tem a sua religião baseada na ideia de bem e de mal. Então, é basicamente isso nosso assunto de hoje. Um resuminho bem, bem rápido, sim. Espero que vocês tenham entendido. E esse é o momento de monitoria, né? Então, vocês podem trazer as dúvidas que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem tido na leitura do material que eu mandei para vocês, assistindo a aula que eu mandei, ou nessa explicação que eu dei hoje. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste. Vou dar um tempinho para vocês, eu vou tomar uma água. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode ir para as... Opa, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode ir para as nossas questões. Eu mandei algumas questões para vocês e tem alguém escrevendo. A gente escrevendo. Ah, que bom. Massa. Então, as questões. Eu acho que eu vou reservar um tempinho para vocês resolverem cada questão. Acho que uns 4 minutinhos por questão. Daí, sei lá, acho que vocês podem colocar a resposta que vocês acharem aqui no chat. Posso fazer essa dinâmica. Não sei se o Roger consegue fazer rapidinho aquela ferramenta de colocar A, B, C, D e E. Se não, coloca ali no chat mesmo, não tem problema. Opa, maravilha. Eu acho que podia colocar, sei lá, a questão 1, daí A, B, C e E, para eu ver quais questões o pessoal acha que podem ser a resposta dessa. Quais alternativas podem ser a resposta dessa questão, cada uma das questões. Olha só, perfeito. Massa, massa.
Tá, então, vamos lá, gente. 4 minutinhos para responder essa questão aqui do Enem. Não, gente. Beleza, a galera respondeu a A. Tá certo, essa aí é a resposta. Mas se alguém tiver tido alguma dúvida sobre algum desses itens da questão, pode compartilhar. Dizer, tá, tipo, eu respondi A, mas sei lá, B, não sei não. Podia ter respondido também. Exemplo assim, sabe? Perfeito, ótima questão levantada pela Paula. Pela Paula não, pela Laura, perdão. É, na questão da escravidão, né, no Egito. A mão de obra egípcia. Vou esperar eu terminar de digitar. Isso, não, realmente, a palavra escravidão, aqui nas questões sobre o Egito Antigo, às vezes, por estar escrito escravidão, a resposta está errada, sabe? Mas depende muito do contexto em que essa palavra está trazida. Esse ponto da escravidão no Egito Antigo é bastante interessante, porque é importante vocês saberem que no Egito Antigo, tem até outra questão que fala sobre isso, realmente existiu escravidão,
mas não era uma escravidão contínua, como foi, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos. Era uma escravidão que é justamente isso que a Laura falou, da corveia real. Era um período de tempo limitado em que alguns contingentes populacionais eram escravizados para fazerem, por exemplo, obras públicas ou coisas que fossem de interesse coletivo. Era um período em que a liberdade deles era cerceada, em que eles trabalhavam sem receber nenhuma remuneração, eles trabalhavam ganhando pouca comida, eles ficavam presos à noite, trabalhavam o tempo todo na construção de uma pirâmide, por exemplo, ou de uma obra de irrigação. Enfim, era uma de tempo limitado. Então, se uma questão falar, no Egito tinha escravidão o tempo todo, não, tá errado. Ou se alguma questão falar, já vou entregar a resposta de outra questão. Se alguma questão falar, no Egito Antigo, a, a fonte de produção era a escravidão. Tipo, como se a economia egípcia rodasse em torno da escravidão. Também estaria errado, porque a economia egípcia, ela era organizada numa mão de obra relativamente livre. Então, uma pessoa plantava cevada, outra pessoa plantava o seu trigo, e as trocas comerciais aconteciam entre essas pessoas que trabalhavam livremente para produzir. Mas, em alguns certos períodos, realmente havia escravidão, porque esse cara que fazia trigo, esse cara que produzia a sua cevada, aquele cara que produzia o seu artesanato, essas pessoas diferentes, de diferentes tipos que tinham diferentes trabalhos, elas eram obrigadas pelo Estado, por um período de tempo limitado, a fazerem uma obra pública sem receber nenhuma remuneração. Então, isso é um tipo de escravidão. Então, no Egito, havia tanto uma mão de obra livre, pode-se pensar assim, quanto uma escravidão, que é a escravidão coletiva, que é justamente esse o modo de produção asiático. É o modo de produção coletiva. Não sei se deu para entender. Ficou claro isso, Laura? O resto também? Se precisarem, eu posso tentar explicar um pouco melhor. Massa. Então, próxima questão, essa questão da UFSC, que traz. Não estou conseguindo passar, passei. Não sei nem se dá para ver direito aí, né? Porque traz esse texto enorme que, na verdade, não serve para muita coisa, não. A UFSC, às vezes, tem dessas. Tipo, traz um texto gigante que não serve para nada. E esse é o caso, assim. Se vocês quiserem só ler as alternativas e assinalarem, podem ficar à vontade. Então, como essa é uma questão de somatória, eu peço para que vocês coloquem aí no chat a somatória das alternativas que vocês acham que são corretas. Dá uns 4 minutinhos também. Boa, Roger. Aí dá para ver se algum pessoal marcou algum número, enfim. 4 minutinhos, pessoal.
Então, eu acho que o pessoal já respondeu. Então, vamos lá para a correção, né? Começando pela alternativa um. Bastante gente respondeu a alternativa um, bastante gente assinalou essa, e realmente está correta. Mesopotâmia, como eu falei, entre os rios Tigre e Eufrates. Daí tem essa questãozinha aí de perguntar se é no território atual do Iraque e pegando um pedacinho da Síria. Daí é sacanagem, né? Mas é verdade, é fato isso. Olhando ali no mapa que eu coloquei para vocês, dá para ver sim que a Mesopotâmia fica na atual região da Síria, do Iraque, pega um pedacinho do Kuwait, mas, pô, saber isso na hora é bastante complicado, né? Eu não sei se eu saberia. Mas, enfim, a UFSC às vezes dá essas sacaneadas, assim, de perguntar umas coisas bem específicas, mas tudo bem. Vamos lá. É, a religião teve... Ninguém assinalou essa, né? Eu não vou nem falar. Ninguém assinalou. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a 2 pode perguntar, mas eu acho que esse ninguém assinalou, ninguém acha que era. A 4 bastante gente assinalou, acho que todo mundo assinalou, e está correta. Tiveram diversos povos, né? Sumérios, os acádios, os sírios, está certo. Os babilônios ergueram magníficas construções feitas com blocos de pedra, das quais são exemplos as pirâmides de Gizé. Sim, os babilônios eles construíram belas construções, mas essas construções foram os jardins suspensos da Babilônia, não as pirâmides de Gizé, né? As pirâmides do Egito. As pirâmides elas foram construídas pelos povos egípcios. É importante não confundir. Os babilônios eles foram um povo da Mesopotâmia. Então, a Babilônia, tá para vocês aqui? Consegui. Babilônia, ela fica aqui, não sei, cadê? Tem um mapa que mostra isso. Não consigo ver direito aqui. Babilônia fica por aqui. Ah, aqui é Babilônia, na crescente fértil da civilização mesopotâmia. Quando se fala em Babilônia, é importante pensar em Mesopotâmia, não em egípcios, não em outros povos. Babilônia, Mesopotâmia. Outra alternativa. Então, a alternativa 8 está errada. Está correta a primeira. Eu confundi. Está correta a primeira, a quarta, e a 8 e a um estão erradas. Vamos ver a 16 agora. Os povos da Mesopotâmia, além da significativa contribuição no campo da matemática, sim, destacaram-se na astronomia e entre eles surgiu um dos famosos códigos de lei da antiguidade, o Código de Hammurabi. Certíssimo, os povos da Mesopotâmia, também os povos persas, hebreus e fenícios, eles eram muito bons de matemática para construir todas aquelas coisas que eles faziam, as pirâmides e os jardins suspensos, e também tinham ótimos conhecimentos da astronomia. Todos esses povos que eu falei da antiguidade oriental, eles olhavam para o céu e conheciam as leis da natureza e também a astronomia. E sim, Mesopotâmia, é importante lembrar do Código de Hammurabi. Então a 16 também está correta. Então está correta a 1, a 4 e a 16. E a 32 está errada, ninguém marcou, então eu não vou falar sobre ela. A não ser que alguém tenha tido alguma dúvida, senão a gente pode ir para a próxima questão. Eu vou colocar a próxima questão na tela, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre essa questão aqui, pode ficar à vontade. Vamos lá, mais uns minutinhos para responder a questão 3. Ah, tirei da tela. Perdão.
Gente, não sei se foi impressão minha, mas eu acho que inicialmente algumas pessoas colocaram a alternativa A e tiraram, né? A alternativa A é bem diferente da alternativa B. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão. Alguém ficou com alguma dúvida? Essa questão aqui dá para responder. Vocês estão me ouvindo, gente? Beleza. Essa questão aqui traz essa palavra aqui, né? Talassocracia. Tive que pesquisar no Google, nunca tinha ouvido falar disso aqui. Uma palavra que significa quando uma civilização ela estabelece um império marítimo, por exemplo, sabe? Tipo, algumas civilizações elas pegam um pedaço de terra e falam, isso aqui é território dos romanos, dos persas. Mas também tem civilizações que pegam um pedaço de água e falam, esse pedaço de água é nosso. Que foi mais ou menos o que os fenícios fizeram. Eles ocuparam todo o mar Mediterrâneo. Essa aqui foi a talassocracia fenícia, que ocupou um bom espaço do mar Mediterrâneo. Então, isso que é talassocracia. Tive que pesquisar na Wikipedia para descobrir o que é isso. Mas, enfim, tem a ver com os fenícios. Então, eu acho que todo mundo acertou a alternativa, a questão 3, que é a alternativa B. Questão 3, alternativa B. A gente tem mais três questõezinhas e dá para a gente responder bem rapidinho. Então, vamos lá. 2 minutinhos para vocês responderem essa questão aqui, a questão 4. 2 minutinhos para cada uma delas. Para 4, para 5, para 6. Minutinhos para 4, para começar. Vamos lá, pessoal. Questão 4, questão polêmica, pelo que eu estou vendo aqui. O pessoal respondeu A, outro pessoal respondeu B, outro D. Realmente é uma questão que é bastante complicadinha, né? Eu tenho um comentário aqui no chat de pessoas com dúvida entre a B e a alternativa D. Então, eu vou falar sobre essas alternativas que foram assinaladas. É uma questão difícil mesmo, mas vamos lá. A alternativa A fala que, a respeito das civilizações da Antiguidade Oriental, podemos corretamente afirmar que os condicionamentos geoclimáticos caracterizaram a egípcia, mas não tiveram influência sobre a mesopotâmica. Ou seja, o condicionamento geoclimático, o clima e a geografia da civilização egípcia foi responsável por condicionar o desenvolvimento dessa civilização. Ou seja,
clima e a geografia condicionaram a região, a civilização egípcia, mas não tiveram influência sobre a mesopotâmica. Tá errado, porque realmente o condicionamento geoclimático foi importante para a civilização egípcia, porque, por exemplo, a geografia do Egito, com o rio Nilo, e o clima que permitia cheias regulares desse rio, foi importante para condicionar a formação dessa civilização. Mas não foi só dessa, também foi da Mesopotâmica. A Mesopotâmica também, entre os rios Tigre e Eufrates, com essa geografia entre rios e com um clima que permite cheias regulares desses rios para deixar o solo fértil, foram importantes o clima e a geografia para a civilização mesopotâmica se desenvolver. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B fala, de novo, a questão da escravidão no Egito, né? A escravidão representou um papel primordial na estrutura da economia egípcia. É o que eu tinha comentado antes. A economia egípcia, ela não se baseava na escravidão. As pessoas produziam os seus produtos de forma livre, assim, como eu tinha dado aquele exemplo do cara da cevada. Tinha o cara da cevada que produzia a cevada dele, tinha o cara do trigo que produzia o trigo dele, tinha o cara do artesanato que produzia o artesanato dele, e assim ia a economia egípcia. Entre as trocas entre as pessoas, se desenvolveu a economia do Egito. A economia do Egito não foi baseada na escravidão, mas lá no Egito tinha escravidão por meio da corvéia real, que de tempos em tempos, algumas pessoas, um contingente grande de pessoas com profissões diversas, eram escravizados para estruturar, para fazer obras arquitetônicas de uso coletivo, como obras de irrigação, como construções como pirâmides, por exemplo. Mas a economia do Egito não foi baseada na escravidão. Tinha escravidão de vez em quando, mas não era baseada a economia na escravidão. Então, a alternativa B também está incorreta. A alternativa D fala da corvéia real, prestada para o faraó na egípcia, na civilização egípcia, e para os reis e os sacerdotes na Mesopotâmica. É a forma padrão de extração de excedente econômico. Ah, excedente econômico. Aí sim, a economia era baseada na produção livre de vários produtos, mas esses produtos, eles eram parte deles destinados aos faraós e aos sacerdotes e reis. Então, o cara produzia o trigo dele, o outro cara produzia cevada, eles trocavam entre si. Assim se baseava a economia do Egito e da Mesopotâmia, por exemplo. Mas parte do trigo de um cara e parte da cevada do outro ia para o faraó, que enriquecia às custas da economia egípcia e da economia mesopotâmica. Esse é o modo de produção asiático, em que parte do excedente que é negociado entre as pessoas é necessariamente destinado ao faraó também, só uma parte, não o excedente inteiro, mas só uma parte desse excedente é destinado para o faraó, para o rei, para o sacerdote, num sistema de exploração, e também o modo de produção asiático prevê o trabalho compulsório de tempos em tempos para a construção de obras públicas. Certinho? Deu para entender a questão 4? Eu vou colocar a questão 5 na tela, quem quiser responder pode ir respondendo, mas também podem ser feitas perguntas sobre a questão 4 se o pessoal não tiver entendido muito bem. Maravilha. Questão 4 difícil mesmo.
Legal. A alternativa certa é a C mesmo. Não que a C seja uma alternativa fácil, né, mas é mais porque as outras não fazem muito sentido, daí essa questão acaba não ficando tão difícil. Mas sim, foram os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, que foi herdada pelos outros povos da Mesopotâmia. Perfeito. Então, a gente pode ir para a questão 6, eu acredito, que eu acho que também é bem rapidinho. A gente concluir, é a última questão. Eu acho que essa questão 6 gerou bastante dúvida, tô vendo respostas bem dispersas. Tem gente que assinalou A, gente que assinalou a B, a D e a E. O pessoal só não assinalou a C, que eu acho que o pessoal não acreditou muito nessa alternativa. Vamos lá, vamos ver cada alternativa, né? A invenção do alfabeto fonético pelo povo. Acho que está escrito errado aqui, né? A invenção do alfabeto fonético pelos fenícios, pelos fenícios, desenvolveu-se basicamente a uma razão de ordem religiosa para difundir o culto de suas divindades marítimas. Até que essa questão é razoável, né? Faz algum sentido que, tipo, para fazer o aluno deduzir que os fenícios tinham uma religião que eles quisessem difundir pelo mar Mediterrâneo. Vamos voltar aqui para os fenícios. Que eles quisessem difundir pelo mar Mediterrâneo. Mas não é o fato. Os fenícios, na verdade, eu já vou dar a resposta. Eles desenvolveram a escrita por uma questão comercial, por uma questão. Qual. O que, que a alternativa fala? A alternativa certa? Ah, eu me perdi agora aqui, gente. Peraí. Propagar mitos, cultural, religião, religião. Me perdi. Gente, deu uma bugada aqui na minha cabeça. Vamos lá. Ordem religiosa, cultural. É que eu assinalei aqui uma alternativa como certa, mas eu não estou achando mais tão certa assim agora que eu estou lendo. Mas vamos lá. Cultural para propagar seus mitos e lendas, que é muito parecido com a alternativa A. Religião monoteísta, que não é o caso dos fenícios. Religião dualista, que é uma questão que tem mais a ver com os persas, que tinham a religião dualista do zoroastrismo. E também eles não tinham um regime político democrático. A escrita deles não era hieróglifa. Então a alternativa D está errada. Mas eu marquei aqui a alternativa D como certa. Eu não sei por quê. Então, na verdade, não sei a resposta certa agora. Vou ter que resolver com vocês essa questão. Sociedade estamental é uma ideia que tem mais a ver com a Idade Média.
É uma sociedade e que tem uma separação da sociedade numa pirâmide, sabe? Tipo, aquela sociedade que é separada, tipo, tem o rei, depois tem os nobres, depois tem o clero e a população em geral. Isso que quer dizer uma sociedade estamental, que tem aquela pirâmide em que o pessoal não consegue ascender socialmente. Então, a alternativa E também está errada. A D está errada e a E está errada. Vou resolver com vocês agora, tomara que conserte. Religiosa para difundir o culto de suas divindades marítimas. Não estou ligado nisso, gente. É cultural para propagar seus mitos e lendas. Os fenícios, até onde eu sei, não tinham mitos e lendas muito preponderantes que eles quisessem espalhar pelo mundo. A religião monoteísta também não é o caso, então essas três de baixo aqui estão erradas. Então, ou é A ou é a B. Não sei, gente, eu ia de B. Eu acho que eu vou ficar devendo essa questão para vocês, porque por algum motivo eu coloquei aqui questão D, que eu acho que está errada. Olha só, gente, eu dei uma viajada aqui agora. Tinha que acontecer, né? Alguma coisa tinha que dar errado na primeira aula, né? Alguma coisa tinha que dar errado na primeira aula. Não sei a resposta dessa. Eu acho que a alternativa B, eu ia chutar essa. Mas eu vou dever essa questão para vocês. Já está meio tarde. Eu vou trazer na próxima aula a alternativa certinha, uns 5 minutinhos antes da aula começar, se der tempo. E é isso aí, gente. Eu peço perdão por essa última questão aí. E eu agradeço o Richelli por ter dado essa força aí nessa aula inicial. E agradeço a todos por estarem aqui assistindo a aula de hoje, se disponibilizando a se dedicar ao estudo da história numa noite de segunda-feira. Então, parabéns para vocês e também obrigado pela atenção de todos. Nossa, que viagem, eu não sei o que aconteceu aqui.